Qual é a sua função na igreja? Por que Deus escolheu você para colocar dentro, do que ele chama de corpo dele, junto com outros filhos e filhas, para compor a noiva de Cristo, a igreja? E o que é que você tem que fazer aí nesse corpo? Para que Deus te chamou? Você tem alguma função a realizar? Às vezes a gente pensa assim, Deus me chamou para me salvar. E eu tenho um raciocínio muito lógico quanto a isso. Eu falo, se Deus te chamou para te salvar e Ele já te salvou, está na hora dele te matar e te levar para o céu, não é? Se era só essa a função, era só esse o objetivo, não há nada melhor que o céu. Mas se Deus ainda nos deixa aqui, mesmo sendo salvos por Ele, então o que Ele quer fazer em nós ou através de nós? Por que é que Deus conduz a história dessa forma e organiza sua igreja dessa forma, tendo pessoas, líderes, irmãos, nos dá ordem para cuidar uns dos outros, ouvir uns aos outros, ajudar uns aos outros? Por que é que Ele dá dons específicos para que você ponha esses dons em prática no corpo de Cristo? Nós estamos lendo um texto que fala sobre isso aqui na nossa leitura, acompanhando a sequência da Bíblia 365, nós chegamos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E aqui o apóstolo Paulo fala de Cristo, que Cristo, quando subiu ao céu, deu dons aos homens, deu dádivas aos homens, E ele explica, para que ninguém ache estranho, fala, mas como assim ele subiu? Ele subiu porque ele desceu de lá, mas quando ele subiu, ele levou prisioneira a nossa prisão, levou cativo o cativeiro, levou muitos prisioneiros, e ele nos libertou e deu dons para nós. Nós estamos libertos daquela prisão de morte do pecado, agora temos vida de Cristo, Cristo vive em nós, Cristo vive no seu coração, nós vimos ontem, e se Cristo vive em nós, nós temos a vida dele. E agora, como vivemos? Como nos organizamos? O apóstolo Paulo vai explicar o seguinte: Deus concedeu dons, Ele concedeu, Ele deu, Ele designou, Ele dá pessoas para a igreja. Eu imagino que é o presente que Ele dá para a igreja. Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Por que é que Deus dá esses líderes para a igreja? Por que Deus dá para a igreja pessoas capacitadas para lerem a sua palavra, interpretarem, comunicarem, aconselharem? Por que Deus dá a você a capacidade de entender a palavra de Deus e compartilhar com o seu vizinho, com o seu amigo, com a pessoa que Deus põe na sua vida? E por quê? O que é que Deus quer com isso? Por que Deus me dá a capacidade de interpretar a palavra dele e me põe como pastor da igreja para que eu faça primordialmente isso? Leia a Bíblia, interprete, explique, comunique para os irmãos para que eles possam compreender e viver a Bíblia. O que é que Deus quer com isso? Deus quer fazer alguma coisa e Ele explica o que Ele quer fazer. E agora Ele explica por que Ele deu dons a mim e a você e qual é o nosso papel, o que Ele espera de nós. Vamos lá. Deus deu então esses dons que nós lemos aqui, pastores, tudo, porque eles são responsáveis por preparar o povo santo. Então imagine que eu tenho a responsabilidade de preparar o povo santo. Todos os pastores, todos os líderes, se você acompanha um grupo, se você é líder na sua casa, que seja, faz culto doméstico aí, ou acompanha um grupo de jovens e adolescentes, célula, seja o que for, Deus te deu dons e capacidades para que você prepare o povo santo. E a pergunta é, preparar o povo para quê? Bom, é só continuar lendo. Preparar o povo santo para realizar a sua obra. O povo santo tem uma obra para realizar.
Eu estou pastoreando aqui em Porto Feliz, e aqui em Porto Feliz Deus tem uma obra para que o povo daqui realize. Não sou eu, não é minha obra, a obra é dele. Qual que é a minha função? A minha função é dar ferramentas, capacitar, explicar o Evangelho, capacitá-los a comunicar o Evangelho, a viver o Evangelho, né, com os preços, né, que o Evangelho cobra. Para quê? Para que eles possam fazer a obra que é deles. Fazendo a obra que é deles, o que eles farão? Edificar o corpo de Cristo. O povo santo tem uma obra de edificar o corpo de Cristo, construir a igreja, propagar o Evangelho, viver o Evangelho. Nós falamos que a Bíblia, né, quando usa a figura do templo, diz que nós somos tijolinhos desse templo que Deus constrói, né? Agora, quando ele fala de corpo, diz que nós somos membros uns dos outros e temos que trabalhar juntos para que esse corpo seja edificado. Não adianta uma mão sair correndo para um lado, um pé sair correndo para o outro, o olho sair correndo para o outro lado, não. Ou trabalham juntos para a edificação do corpo de Cristo, e o pastor está aqui para dizer isso para o povo. Olha, vocês têm a missão de ser corpo de Cristo. Trabalhar na purificação, trabalhar na construção, trabalhar na conscientização, para que esses vários membros trabalhem em conjunto para edificar o corpo de Cristo. Até quando nós temos que trabalhar, os líderes têm que trabalhar, e até quando esse povo tem que se organizar, desenvolver, desempenhar essa sua função, essa sua obra, né, na edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos alcancemos uma coisa, a unidade. O que é que produz unidade? A fé e o conhecimento do Filho de Deus. Então, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Quando você tem fé e quando você conhece Jesus, e por isso os líderes têm que se esforçar em comunicar o Evangelho que revela Jesus, porque quando o povo conhecer Jesus, quando o povo conhecer essa fé, eles vão alcançar uma unidade. O corpo precisa de unidade. Por isso que Deus se revela tão furioso com a divisão, porque Ele designou, né, nós, filhos e filhas dele, para que vivamos em unidade, membros uns dos outros, para que se edifique o corpo de Cristo. E causar divisão é machucar o corpo de Cristo. O que é que produz unidade? A fé e o conhecimento do Filho de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que amadureçamos, porque as nossas criancices nos separam, os mimos, né, as manhas nos separam. Deus quer que nós cresçamos, que amadureçamos, chegamos à medida, à completa medida da estatura de Cristo, que a gente amadureça até ser da estatura de Jesus. É isso que Deus quer para nós. Por isso que eu falo para você diretamente aqui, constantemente, que nós temos que ser cada dia mais parecidos com Jesus. A minha função é essa. A minha função é compartilhar o Evangelho para que o povo santo entenda, para que ele faça a obra dele, para que ele edifique o corpo de Cristo. Entenda que se tiver fé e conhecer a Jesus, isso vai trazer unidade. Nós seremos um só, seremos um corpo, vamos crescer e vamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Versículo 14. Quando acontecer isso, nós não seremos mais esses meninos chorões, não seremos mais imaturos como crianças. Porque hoje pensa só quanto a nossa imaturidade custa quando ficamos mimados e choramos por uma coisa e por outra e prejudicamos o corpo e dividimos e vamos embora e machucamos pessoas e xingamos, né? Não nos preocupamos com a vontade de Deus, somos crianças imaturas. Se nós conhecermos a Cristo e tivermos fé, isso trará para nós unidade, cresceremos,
até a estatura de Cristo, não seremos mais imaturos como crianças, não seremos mais levados de um lado para o outro, empurrado como por qualquer vento de novos ensinamentos, não seremos pessoas embasadas, também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras. Ao invés de sermos criança, de sermos levados, de sermos imaturos, de sermos influenciados, o que é que Deus quer para nós? Versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Eu e você temos que crescer e ser cada dia mais parecidos com Cristo, cada dia menos infantis, cada dia menos criança. Deus nos fez para isso. Deus fez para que os próprios membros do corpo, eu e você, toda a igreja, produzamos o crescimento desse corpo. Versículo 16, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte a cumprir sua função específica ajuda as demais a crescer. Então Deus te fez para ser uma parte do corpo, para produzir a sua função e para ajudar outros a crescer. Não é você sozinho. Olhe para a sua vida aí. Você vem desempenhando a sua função dentro do corpo de Cristo? Você entende para o que Deus te fez? E você tem ajudado outros a crescer? Se você não está ajudando outros a crescer, você não está desempenhando a sua função. Você não está no seu lugar. Você não entendeu ainda por que é que Deus te fez. Você não entendeu qual é a sua responsabilidade dentro desse corpo. Então ore e peça para Deus. Esteja disposto a ser cada dia mais maduro, a conhecer, ter o pleno conhecimento de Jesus, ter fé em Jesus. Não dê brecha para as divisões, busque a unidade que a fé em Jesus e o conhecimento de Jesus produzem. Se você conhecer Jesus, tiver fé nele, você viverá unido. Você fará a sua parte e ajudará outros a crescerem. Deus nos fez para isso. Essa é a sua função. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O propósito de Deus é que a igreja dele na terra seja saudável. Que as igrejas que nós temos sejam saudáveis. E as igrejas serão saudáveis quando todos nós conhecermos a Jesus plenamente, tivermos fé em Deus. Esse conhecimento e essa fé vai trazer unidade. Não haverá mais divisões e separação. Divisões e separação são obras malignas no meio da igreja. Deus nos fez para termos unidade. E as ferramentas de unidade são amor, perdão, compreensão, ajuda mútua. Essas são as ferramentas de unidade que Deus nos deu. Deus dá dons para mim e para você, para que a gente possa trabalhar produzindo isso, aperfeiçoando os irmãos que ainda não vivem em unidade, os irmãos que ainda não entenderam a responsabilidade deles. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus transforme essas coisas, esses grupos que nós temos aqui em tantos lugares no Brasil e no mundo, transforme isso em igrejas. Porque igreja é o corpo de Cristo. Igreja é pessoas que conhecem a Cristo, que têm fé em Cristo e que vivem em unidade, que desempenham seu papel, que fazem o corpo crescer e que ajudam outros. Eu espero que possamos ser igreja de Cristo. Que Deus nos conduza a isso em nome de Jesus. Amém. Que bênção ler com você hoje mais um trecho da Bíblia e um trecho assim tão significativo para mim, porque isso aqui define a minha missão de vida, a minha missão de trabalho dentro do corpo de Cristo e espero que defina a sua também. Se você entende que esse texto pode ajudar outras pessoas a entenderem o que elas devem fazer dentro do corpo de Cristo, qual é a missão delas, né? Para que Deus as chamou, então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Leia com atenção esse texto, verifica isso que eu estou falando para você, né? Faça igual os bereanos lá, dá uma verificada e assimile melhor essa mensagem e eu peço que Deus fale com você através do texto de hoje. Volta amanhã. Todos os dias nós temos aqui um vídeo, lendo um dos textos da Bíblia, aqui acompanhando a sequência da Bíblia 365. E antes de ir embora, veja se está inscrito no canal para não perder nossos vídeos, deixe o like no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.